Olá! Hoje o nosso papo é sobre a transformação digital dos serviços públicos aqui no Brasil. A gente mergulhou em várias fontes, sabe? Guias do GovBR, estudos de caso da Colab, análises de especialistas. Isso, e também olhamos legislação, notícias sobre tecnologia, iniciativas específicas. Exato. O objetivo é entender os avanços, o que está funcionando bem, a questão da acessibilidade, que é super importante, os desafios também, claro, e até dar uma olhadinha lá fora. É um cenário bem dinâmico, né? Muito. E olha, o avanço é impressionante. O GovBR ele já tem uns 4.000 serviços totalmente digitais. 4.000. É bastante coisa. Demais. E falam uma economia de 4,6 bilhões nos últimos anos por causa disso. Tem a Lei de Governo Digital, né, de 2021, e a própria população pedindo mais agilidade. Isso impulsiona muito. Com certeza. E a gente vê isso na prática nos municípios, né? Tem exemplos bem legais. Santo André, em São Paulo, usou uma plataforma, a Colab, para aquela operação lata velha, sabe? Para denúncia de carro abandonado. Ah, que interessante. E como funcionou? Pelo que vimos, agilizou bastante. O pessoal denunciava pela plataforma e a gestão conseguiu organizar melhor. E Niterói, no Rio, fizeram uma consulta pública digital para nome de rua. Bateu recorde. Mais de 34.000 participações. Nossa, mostra como a tecnologia pode engajar as pessoas, né? Exato. Um potencial enorme para o engajamento cívico. E falando em engajar, a experiência de quem usa o serviço, isso parece ser chave, né? O GovBR mesmo tem diretrizes para simplificar formulários. Sim, e são bem focadas no usuário. A interoperabilidade, por exemplo, a ideia é fazer os sistemas conversarem, para a pessoa não ter que digitar a mesma informação 1000 vezes, sabe? Isso é ótimo. E tem a linguagem simples, para a comunicação ser clara, direta, e um design system, para ter um padrão visual, facilitar o desenvolvimento. E na prática, como a gente vê isso nos formulários online? Quais são as dicas? Olha, tem várias. Usar o layout de coluna única, que é mais fácil de ler no celular, por exemplo. Se o formulário for muito longo, quebrar em etapas. Faz sentido, para não assustar, né? Isso. E explicar por que estão pedindo dados sensíveis. Tipo, pedimos seu telefone para a segurança da sua conta. Ser transparente. Entendi. Indicar o erro de forma clara se a pessoa preenche algo errado. Usar máscaras para CPF, telefone, para já formatar direitinho. Mostrar o progresso, tipo, etapa 2 de 3. E dar um feedback no final. Solicitação enviada com sucesso. Ah, esse feedback é importante. Dá um alívio. Muito. E, claro, não pedir informação que não tem nada a ver com aquele serviço específico. Às vezes misturam pedido de serviço com pesquisa, sabe? Sei. Manter o foco. E como eles sabem se o pessoal está gostando disso tudo? Então, o GovBR colocou uma ferramenta de avaliação, bem simples. 1 a 5 estrelas, uns ícones para indicar o que foi bom ou ruim, campo para comentar e link para a ouvidoria. E o resultado? O pessoal está satisfeito. Parece que sim. A média geral está em 4,44 de 5. E em março agora de 2024 foi até maior, 4,61. São índices altos. Que bom. Agora, além de ser fácil de usar, tem a questão da acessibilidade, né? Garantir que todo mundo consiga usar. Fundamental. Acessibilidade digital é isso. Tirar as barreiras para que pessoas com deficiência, idosos, enfim, todas as pessoas possam usar os serviços online. E tem lei para isso, né? Tem. E é uma legislação forte. Começou lá atrás com a Constituição, outras leis. Mas o grande marco recente é a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, de 2015. A LBI? Isso. Ela tornou a acessibilidade obrigatória nos sites do governo e até de empresas privadas com sede no país. E ela tem uma visão importante. A deficiência não está só na pessoa, mas na interação dela com as barreiras da sociedade. Uma mudança de perspectiva importante. Muito. E tem iniciativas também, como o repositório da SECOM, com material educativo para idosos sobre segurança na internet, golpes, fake news. Legal. Mas nem tudo são flores, imagino. Quais são os maiores desafios dessa digitalização toda? Com certeza tem desafios. Nos municípios, por exemplo, integrar sistemas antigos é um problemão. Às vezes falta uma cultura digital dentro da própria prefeitura, sabe? E claro, precisa de investimento em infraestrutura, segurança. E a privacidade, com tanto dado circulando. Exato. A coleta de dados aumenta, reconhecimento facial no GovBR,
a nova carteira de identidade nacional, assim. Tudo isso junta mais informação. A preocupação é como esses dados são compartilhados entre os órgãos. Tem transparência nisso? É um ponto crítico. E tem o risco do desvio de finalidade. Um caso que chamou a atenção foi o do Serpro, que é uma empresa pública de TI, usando bases de dados do governo para vender serviço de validação para empresa privada. Isso gera um debate ético e legal bem complexo. Nossa, complicado mesmo. E a segurança desses dados? A gente ouve falar de vazamentos. Como está a fiscalização? É outra área que precisa avançar muito. Vazamentos, como um que expôs dados do INSS um tempo atrás, mostram que tem fragilidades. A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Que fiscaliza a LGPD, né? Isso, é a LGPD. A ANPD ainda está com uma estrutura pequena, sabe? Não tem concurso desde 2019 para ampliar a equipe. E um dado que preocupa: só 61% dos órgãos do Executivo, Federal e Estadual têm uma área específica para cuidar da LGPD. Precisa disseminar mais essa cultura de governança de dados entre os servidores. Entendi. Falta estrutura e talvez cultura interna ainda. E se a gente olhar para fora, rapidinho, quem está mandando bem nisso? Olha, a Estônia é sempre a referência, né? Dizem que 99% dos serviços lá são online. Eles têm até a e-residence, residência eletrônica. A Dinamarca também está sempre no topo dos rankings da ONU de governo digital. E o Reino Unido? O Reino Unido também é interessante. Eles têm um portal único, o gov.uk, muito focado nas necessidades do cidadão na jornada dele. São bons exemplos para a gente se inspirar. Bom, então, fazendo um balanço, o Brasil avançou bastante, né? Tem muito serviço digital, um foco crescente em fazer ser fácil de usar, em ser acessível. Tem leis importantes, como a LBI. Sim, o caminho está sendo trilhado. Os guias do gov.br, as iniciativas de inclusão, a ferramenta de feedback, são sinais positivos. Mas os desafios continuam grandes. A capacidade dos municípios, a proteção dos nossos dados, garantir que essa tecnologia não deixe ninguém para trás. Exatamente. A questão é garantir que a tecnologia sirva para incluir e não para criar novas barreiras ou riscos. A implementação precisa ser muito cuidadosa. Isso deixa a gente pensando, né? Como que a gente equilibra essa busca por eficiência, por conveniência que o digital traz, com a necessidade, que é urgente, de proteger os dados das pessoas. E como garantir que a tecnologia fortaleça a cidadania para todo mundo, sem criar novas exclusões ou deixar a gente mais vulnerável. Fica aí a reflexão.